Glória a Deus, amém. Podeis ficar à vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, amém, amados. Estamos felizes porque estamos na presença do Senhor, amém. Glória a Deus, meu coração se alegra porque estamos na casa do Pai. E eu sei que o Senhor, Ele é maravilhoso, e o que o Senhor já tem preparado para nós, e o que o Senhor já tem preparado para mim, já tem preparado para você, amém, é seu, e ninguém pode tirar. Glória a Deus. Por mais que o inimigo tente lutar, contra o projeto, o propósito de Deus, a qual o Senhor tem preparado para você, mas é seu, queridos, ninguém pode tomar. Amém, glória a Deus. Feliz, Wallace, Deus abençoe tua vida, meu filho. Que o Senhor Deus te surpreenda a cada dia, tá? É um prazer, é uma honra em recebê-lo aqui em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o Felipe, que eu vou trazer. Glória a Deus. Que o Senhor Deus vos surpreenda a cada dia, tá bom? Continue mesmo ligado, firme nos propósitos de Deus, para que Deus possa continuar vos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Então receba as bênçãos do Senhor sobre sua casa, sobre sua família, em nome do Senhor Jesus. É uma honra em tê-lo aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, queridos. Louvado seja Deus. Também louva a Deus, Adriana, Deus abençoe tua vida em nome do Senhor Jesus. Continue vindo mesmo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Oramos por tua casa, oramos por tua família, que o Senhor Deus os visite em nome de Jesus Cristo e conceda, a vitória para a glória dele, e faça o nome dele ser glorificado em toda a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos, glória a Deus. A palavra do Senhor, nós falamos na quinta-feira, iniciamos algo, testemunhando das grandezas que Deus nos proporcionou para viver nessa viagem à Jordânia. Queridos, é maravilhoso, foi muito bom. E às vezes nós olhamos e alguns detalhes que o Senhor nos proporciona para viver. Deus abençoe, Rodrigo. Alguns detalhes que o Senhor nos proporciona para viver e depois vai caindo a ficha, de tudo aquilo que nós vivenciamos. Mas eu quero deixar uma palavra para a meditação da igreja. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 2. Aleluia, glória a Deus. Lá no versículo 12, vai dizer assim: mas falamos, versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para o meu e o seu coração, queridos. Viver a vida, uma vida terrena, viver uma vida que o Senhor nos proporciona de uma forma espiritual, amém? Viver isso que nós estamos vivenciando, esse pequeno espaço de tempo que o Senhor nos deu, chamado vida, de uma forma espiritual e não de uma forma carnal. O homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito, diz a palavra. A pessoa, quando ela age pela carne, ela age pelos impulsos próprios, aquilo que ele mesmo entende, coisas do seu entendimento, de nada adianta, porque ele está vivendo na carne. Mas nós vivemos de uma forma diferente. Nós conseguimos discernir pelo Espírito Santo do Senhor, conseguimos discernir o que é espiritual, o que é carnal.
o que provém de Deus e o que não provém de Deus, as coisas que o Senhor faz e aquilo que não provém do Senhor. Então o homem espiritual, ele consegue discernir tempos, consegue discernir estações, consegue discernir propósitos. O homem carnal, ele não consegue discernir os tempos e as estações. Sabe, nós já falamos isso e o Senhor bate forte no meu coração quando se fala de lugares aonde nós queremos estar, que o Senhor não quer que nós estejamos. O homem, quando ele é carnal, ele age pelo seu próprio impulso. Ele não discerne os tempos que o Senhor tem proposto. É hora de caminhar, amém? É hora de parar, é hora de seguir em frente, é hora de dar um passo para trás. Nos traz à memória o povo no deserto. Durante o dia o Senhor colocava o que? Uma grande nuvem sobre eles. Para quê? Para proteger do sol. Só que aquela nuvem que o Senhor colocou sobre o povo estava discernindo algo além de uma proteção sobre o sol, de fazer sombra para eles. A nuvem discernia os tempos, os momentos. E diz a palavra do Senhor que quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Glória a Deus. Você está entendendo esse tempo, essa estação a qual o Senhor tem trazido sobre nós? Amém? A nuvem do Senhor está se movendo sobre esta casa, querido. A nuvem do Senhor está se movendo sobre a sua vida. E quando a nuvem do Senhor se move, é momento de levantarmos, pegar toda a bagagem e se mover junto com a nuvem, caminhar junto com a nuvem, andar debaixo da sombra que o Senhor tem estabelecido. Ou seja, uma nova estação o Senhor tem trazido trouxe a esta igreja, trouxe a nós, a você. Aleluia, glória a Deus. E discernir esses tempos, essas estações, e saber qual é a hora e o momento de caminhar, qual é o momento de seguir adiante, qual é o momento de tomar uma ação, de tomar uma decisão, de tomar uma atitude. Nem todo mundo, por seus próprios impulsos, saberão isso, mas quando andamos no espiritual de Deus, discernimos todas as coisas. E falando de algumas coisas, de umas experiências que o Senhor nos fez viver na Jordânia, queridas, é confirmação de tudo aquilo que o Senhor já preparou, amém? Nós, antes mesmo de nós viajarmos nesta missão, o Senhor já estava trabalhando todas as coisas, e muitas coisas que aconteceu lá, foi confirmação daquilo que o Senhor já tinha mostrado aqui. E uma delas, queridos, logo assim quando nós chegamos na base, o Senhor trouxe a nós, tivemos uma noite ali já à tarde, até por causa do fuso horário, mas queridos, o Senhor trouxe ali a revelação de um principado que estava aqui, atua naquela região, um principado que estava atuando naquela região. E quando nós chegamos à base, esse principado, ele foi até onde nós estávamos, e o Senhor mostrou esse principado ao líder da missão que estava responsável ali. O Senhor mostrou esse principado para ele, e esse principado do lado de fora da casa onde nós estávamos. E ele sentia ali, literalmente ele via esse principado, e esse principado vistoriou todos nós que estavam naquela casa. E ele sentia que esse principado chegava assim perante nós, assim, cheirava um a um, e saía, ia para o outro, e cheirava o outro, e ali, queridos, passando um pente fino em toda a equipe que estava ali. Mas para a glória do Senhor não achou nada, e também não tocou em ninguém ali dentro.
Mas o Senhor, aleluia, por sua graça, por sua misericórdia, antes de nós viajarmos, na preparação no monte, nós estávamos no monte já quase mais de 2 horas da manhã. A equipe, aleluia, que ia viajar, queridos, o Senhor tomou de grande poder aquele monte e mostrou esse principado exatamente da mesma forma que foi visto lá naquele lugar. O Senhor nos mostrou esse principado aqui que estava atuando lá, mas sabemos de uma coisa, queridos, que quando o Senhor traz à tona uma coisa, é para quebrar, aleluia. O Senhor trouxe à tona o principado, então o Senhor já desfez toda a obra que o principado, aleluia, todo o domínio dele, aleluia, foi quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. E discernir os tempos, discernir os propósitos. O Senhor nos leva a isso, queridos, a estar ligados e atentos a ouvir a direção que o Senhor quer que nós tomamos. E quando nós achávamos que estávamos bem, o Senhor estava nos refinando, o Senhor estava nos moldando, o Senhor estava nos preparando. Quando achávamos que não, agora vamos só bênção, não, o Senhor nos colocava no devido lugar onde precisávamos estar. Saímos daqui com o coração em servir, queridos, em amor, aleluia, a tudo que o Senhor nos propusera para viver naquele momento. E quando chegamos, aleluia, em todas nos campos, aleluia, os sentimentos, a situação, a dificuldade, aleluia. Mas sabemos que a graça do Senhor e o amor do Senhor os alcançou da mesma forma que nós fomos alcançados. Você chegar num campo de concentração, não poder falar de Jesus, não poder falar da graça, não poder falar desse amor, e ver um povo, aleluia, preso a uma religiosidade. Mas eu sei que o Senhor, Ele tem as suas formas de agir, as suas formas de trabalhar, as suas formas de atuar, e uma delas foi o amor, foi o servir, aleluia, foi estar disponíveis, aleluia, foi estar disponível para o reino, estar disponível para aquilo que o Senhor havia de ministrar em cada coração. E nós, queridos, ali enquanto estávamos realizando o trabalho, colocávamos a mão na cabeça de algumas crianças e abençoava em nome do Senhor Jesus, aleluia, abençoava em nome do Senhor Jesus. Te abençoo em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E ter a experiência, aleluia, ter a experiência marcante, queridos, de estar dentro de uma igreja, aleluia, que por um lado desconfiada, uma igreja por um lado com medo, e outros, aleluia, por outro lado com confiança no Senhor, crendo que o Senhor estava sobre todas as coisas, aleluia, que tudo estava no controle do Senhor, crendo que o Senhor daria livramento, que o Senhor guardava, que o Senhor protegia, aleluia. E nós vimos situações, queridos, aleluia, achamos que estamos fazendo a obra do Senhor, podemos falar do amor de Jesus, podemos falar da graça, podemos, aleluia, reunir como foi ontem, no culto de evangelismo na praça, uma bênção para a glória do Senhor, falar de Jesus abertamente. Lá você não pode falar de Jesus. E nós tivemos um culto, aleluia, e esse culto foi marcante às nossas vidas. Esse culto marcou, nunca vou esquecer disso, queridos. Nós vemos cena dessa mesma forma do que aconteceu lá. Nem todas as coisas eu posso falar, amém? Nem todas as coisas eu posso dizer, mas que os irmãos entendam, consiga imaginar, aleluia, para que possa vivenciar essa situação na mente, no seu coração, aleluia. E nós estávamos num culto, Deus abençoe. E esse culto, queridos, o culto da igreja, aleluia, começou-se o culto, e havia uma família já que atuava ali, que estavam irmãos cristãos dentro da igreja, participante,
e uma pessoa se converteu ao cristianismo. E essa pessoa que se converteu ao cristianismo, ela era muçulmana, e gerou um certo desconforto quando a notícia chegou que essa pessoa iria visitar a igreja, iria estar presente, porque há algumas situações, algumas coisas que não se pode. Uma delas, o cuidado, porque há muitas pessoas que se infiltram no meio dos cristãos, no meio da igreja, para poder denunciar os cultos, para poder denunciar a igreja. E quando uma dessas famílias souberam da notícia que essa pessoa em específico estaria lá, elas falaram: olha, se ela vier, nós não podemos ficar, nós temos que ir. Porque gera um temor de repente aquela pessoa não ter uma conversão genuína, estar ali como infiltrado e depois denunciá-los. Aleluia. Uma cena dessa mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo, amém? Apóstolo Paulo, assim que ele se converteu ao cristianismo, teve um encontro sobrenatural com Jesus. Ele começou então ali, queridos, tentar falar do amor de Jesus para a igreja, entre os judeus, entre os cristãos que estavam ali. Ele pregava, falava: não, eu sou convertido, eu aceitei a Jesus, eu tive um encontro com Ele, mas a igreja que estavam ali não recebeu o apóstolo Paulo como ele achava que ia acontecer. Houve então uma resistência da igreja, porque achava que ele era um infiltrado. Então, situações semelhantes a isso nós vivenciamos, queridos. Nós vivenciamos isso. Aleluia. Mas o amor do Senhor alcançou a todos. Aleluia. Independente se é brasileiro, se é grego, se é romano, se é americano, coreano. Glória a Deus. O amor do Senhor Jesus alcançou todos. E uma porta se abriu, e essa porta, aleluia, quem abriu foi o Senhor. Então, queridos, em todo o trajeto, todo o processo, todos os caminhos a qual passamos, o nosso testemunho falando de Jesus, o amor do Senhor, atos proféticos, realizamos atos proféticos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esse é um testemunho que marcou muito a minha vida. Ao sairmos no último dia, nós fizemos uma visita, queridos. Inclusive eu já contei isso para alguns irmãos. Fizemos uma visita a uma família a qual é sustentado pela igreja. A igreja mantém essa família escondida, aleluia, mantém essa família guardada, justamente por algumas situações. Uma família que se converteu ao cristianismo. Eles moravam no Iraque. Começou então a guerra no Iraque, e eles mudaram para a Jordânia, e ali na Jordânia eles se converteram ao cristianismo. E queridos, aconteceu algumas coisas, e de repente no meio aonde eles moravam, os seus vizinhos descobriram que eles estavam fazendo parte do cristianismo, servindo ao Senhor. Eles foram, ambos, tanto o esposo quanto a esposa, foram pegos ali, e eles começaram a bater neles, bateram e quase mataram, deixaram em estado de mortos essa família. A esposa, grávida de gêmeos, perdeu as crianças, e a igreja abraçou essa família, cuidou dela, dessa família, e mantém elas em segurança para a glória do Senhor. E aí entra alguns desafios para eles. Primeiro, eles não podem voltar para o país de origem, porque senão eles correm também o risco de serem mortos. E o período a qual eles passou no país aonde eles estavam venceu o visto. E eles não podem sair, porque eles cobram uma taxa, uma fortuna por dia, para eles
No caso agora eles estão devendo o governo, e pelo tempo já gerou uma fortuna. Então eles não podem sair para trabalhar, não podem sair para correr atrás das suas próprias coisas, não podem sair do país porque deve o governo atual e não tem condições de pagar, não podem voltar para o seu país de origem para poder de lá sair para outro país. Inclusive a igreja, o pastor conseguiu aqui no Brasil moradia, trabalho, escola para os futuro filho. Hoje, para a glória do Senhor, já testemunhando isso, o Senhor Deus, eles perderam 2 filhos, o Senhor já restituiu um, vai fazer 1 aninho agora, para esses próximos meses, uma bênção. Então eles não podem voltar para o seu país de origem, também não podem sair de lá, porque deve o governo, enfim. E o pastor conseguiu aqui no Brasil trabalho, conseguiu casa, tudo certinho para eles vir. Só que o Brasil não aceita refugiados, e como eles estão em outro país e o visto vencido, eles se tornaram refugiados. Para que isso pudesse acontecer, eles teriam que voltar para o país deles e de lá vir direto para o Brasil. Mas enquanto isso, aguarda, ora com o Senhor. E queridos, a alegria, o sorriso, meu Deus do céu, é impressionante. Mesmo mediante a toda essa situação, eles não tiram um sorriso do rosto. Não sabiam o que fazer para agradar-nos, não sabiam o que fazer para poder deixar-nos confortável. Aleluia. Nos recepcionaram de uma forma com amor. Aleluia. É tão maravilhoso que nos contagiava. Aleluia. O sorriso, a presença do Senhor, a graça do Senhor, a atuação do Espírito Santo na vida deles nos contagiava. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o amor do Senhor os alcançou em meio à guerra, em meio à luta, em meio à dificuldade. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pedro vai dizer: poderás alguém negar água àquele que tem sede? Aquele que quiser, pode alguém rejeitar esta graça? Aleluia, glória a Deus. Queridos, pode nós rejeitar a Jesus aos necessitados? Pode nós, aleluia, ocultar a palavra do Senhor para aqueles que têm sede de Deus? Nós só podemos, aleluia, ocultar a Jesus, ter Jesus exclusivo só para nós, aleluia. Aqueles necessitados também querendo esta graça, querendo, aleluia, ser aceitos da mesma forma que nós fomos, aleluia, ser escolhidos, amados. Glória a Deus, glória a Deus. E o que mantém eles, queridos, são as ofertas que a igreja brasileira manda. Glória a Deus. São a oferta que os irmãos, aleluia, que você contribui. Pastor, eu não posso ir, mas eu posso ofertar. Pastor, eu não posso ir, mas eu posso fazer alguma coisa, aleluia. Eu posso, o que eu posso fazer? Aleluia, é o amor do reino, queridos. Nós não estamos, aleluia, atuando todos os dias ali assíduo, mas, aleluia, naquilo que eu posso, eu farei, e farei com amor, aleluia, porque o amor de Cristo alcançou a todos, e o Senhor tem uma palavra para mim e para a tua vida: povos não alcançados. Queridos, e está debaixo da nuvem, aleluia, é saber discernir, andar espiritualmente no Senhor, e saber discernir esses tempos a qual o Senhor tem estabelecido para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor tem nos movido, aleluia, ao centro da vontade dEle, aleluia, onde Ele quer que nós estejamos. O Senhor não quer que nós estejamos de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. O Senhor não quer que nós estejamos, aleluia, estacionado, parado no meio do caminho, aleluia. Mas o Senhor quer que nós estejamos, aleluia, com os ouvidos espirituais abertos, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Pai, o que o Senhor quer desta vez? Para onde o Senhor quer nos levar? Para onde o Senhor quer nos conduzir? Amém, queridos? Satanás, ele não fica feliz, não. Ele vai ficar
Ontem nós estivemos no culto na praça, foi uma bênção, meu Deus do céu. Foi uma bênção para a glória do Senhor. O tempo estava bom? Não estava bom, estava frio. Mas o inimigo a todo tempo ele quer parar o projeto, ele não quer que você siga a nuvem. Quando a nuvem começa a se mover, aleluia, você tem que levantar e caminhar. Esse é o tempo, essa é a estação. Mas Satanás quer que você fique parado. Satanás, aleluia, quer tirar você da cobertura de Deus. E olha o que aconteceu ali, queridos. Algo maravilhoso e veio acontecendo de ontem para cá. Glória a Deus. Estivemos o culto na praça. E aí saímos trazendo as coisas. Oramos por algumas pessoas. Paramos ali em frente o Valdir ali. Começamos a orar por aqueles jovens que estavam ali. Aleluia, ministrando a palavra do Senhor, os convidando a estar na igreja, a dar um passo ao Senhor Jesus Cristo. Porque Satanás quer isso, ele quer paralisar o propósito de Deus. E ao mesmo tempo somos bombardeados com isso, amém? E por algum tempo nós já estamos vivendo um processo, principalmente com som, com equipamento. Glória a Deus. E você acha que acabou? Aleluia, não acabou não. Aleluia, e Satanás se levanta, mas nós sabemos que o Senhor em todo tempo nos dá estratégia, aleluia, para avançar no reino, e nós não podemos parar, aleluia, glória a Deus, aleluia, é tudo para a glória do Senhor, queridos. E nós não podemos parar, ser paralisado por uma intimidação do inferno, não. Em nome do Senhor Jesus Cristo tem que cair por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, queridos, aleluia, para tomar as guerras que é a guerra do Senhor. As guerras que são nossas, mas as guerras que são do Senhor, é o Senhor quem vai guerrear, aleluia. E nós estamos vencendo, aleluia, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Estava ruim o som ontem lá na praça? Estava ruim? Glória a Deus. Nós estamos utilizando esta caixa, queridos, essa caixa de som e o cabeçote, né, que compramos. A caixa não é compatível com o cabeçote, nem o cabeçote é compatível com a caixa, e nem a tensão lá da praça é compatível com a da igreja, e da igreja é compatível com a da praça. Por incrível que pareça, fomos ligar o cabeçote, agora o cabeçote queimou. Queimou o cabeçote. Trocamos o fusível. Vamos colocar outro fusível, colocamos outro fusível, queimou outro fusível, o cabeçote está queimado. Glória a Deus. Isso vai paralisar a igreja? Não vai não, irmãos. Isso não vai me paralisar, não vai te paralisar não, aleluia. Nem que nós temos que adorar o Senhor, aleluia, quando nós iniciamos somente violão e voz, mas o nome do Senhor, aleluia, tem que ser glorificado. O Senhor nos estabeleceu, aleluia, e entregou em nossas mãos, e é este tempo que nós, aleluia, estamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo e engrandecer o nome dEle, aleluia, glória a Deus. Não pode parar a igreja do Senhor as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Quer dizer que as portas do inferno, aleluia, elas se romperão quando a igreja do Senhor avançar, aleluia, queridos. E quando se fala de igreja, não está falando, aleluia, de um templo, de um local, mas está falando de você, cristão. Está falando de você que prega a palavra. Está falando de você que um dia, lá na tua agonia, no teu sofrimento, olhou para os montes, olhou para o céu, encontrou a Jesus como refúgio da tua alma, aleluia, e falou: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, aleluia, porque o Senhor tem um propósito para você, queridos. O Senhor não chama ninguém sem propósito não, mas o Senhor levanta, aleluia, tira lá do lamaçal de pecado, o Senhor limpa, restaura, liberta e fala: agora você vai, porque você é para mim um vaso escolhido, aleluia, glória a Deus. Um vaso escolhido, querido. Sabe o que é ser um vaso escolhido? É ter 100 vasos numa sala e de repente só tem um ali, que você vai lá no meio daqueles 100 e fala: é esse que eu quero,
Aleluia, é esse que eu quero. Aí nós olhamos essa nossa humanidade, há mais de 8 bilhões, aleluia, de habitantes. O Senhor te escolheu para estar nesta noite. O Senhor te escolheu entre milhares e milhares de pessoas, aleluia, que gostaria de estar neste lugar. O Senhor te escolheu entre milhares e milhares de pessoas que estão numa UTI, que estão no hospital, aleluia, que estão no seu estado terminal, mas o Senhor te escolheu, aleluia, para estar neste lugar, aleluia. Agradeça a Deus por tua vida, agradeça a Deus por ser um escolhido por Ele, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Oh Jesus, glória a Deus, glorifica a Deus aí enquanto eu tomo um café antes que esfria. Oh Jesus, ser um escolhido por Deus, aleluia, tem que andar em espírito, glória a Deus. E aquele que anda em espírito, ele discerne os tempos, ele discerne em espírito. Jesus, quando estava indo sentido a Samaria, Jesus andava em espírito e discernia as coisas em espírito. Mas ao mesmo tempo vinha uma mulher que não andava em espírito. Amém? Ela discernia as coisas da carne, as coisas do mundo. E no seu diálogo com Jesus, na sua conversa entre Jesus e a mulher samaritana, aleluia, Jesus foi discernindo e conversando com ela em espírito. E ela, entendendo a Jesus, não em espírito como o mundo. E a conversa começou. Resumindo a história, que todo mundo sabe, aquela mulher, ela mudou a sua visão. Então ela deixou de discernir os tempos, deixou de discernir as coisas como o mundo discerne, e começou a entender as coisas em espírito. Aí ela falou: Senhor, só me dá desta água para que eu não venha tirar mais água aqui. Ainda estava discernindo as coisas carnalmente, matar uma sede da carne mesmo, uma sede passageira. Mas o Senhor fala: mulher, se tu compreendesse o dom de Deus, e quem é que fala contigo? Você só falava assim: pede, aleluia, então pede, que eu te darei água viva, e se fará em você uma fonte de água viva. Ela falou: então Senhor, me dá, eu quero, aleluia, eu quero dessa água viva. O Senhor falou: então se você quer, então receba. E aquela mulher, aleluia, naquele momento desceu, aleluia, largou o seu vaso e saiu para a cidade. E começou a discernir as coisas em espírito. A nuvem para ela começou a andar. Até então estava parada. A nuvem começou a andar para ela e foi em direção à cidade, aleluia. E ela saiu gritando, falando: venham ver, encontrei o Cristo, aleluia. Venham ver, eu tive um encontro com o Cristo, eu tive um encontro com Jesus. Venham ver, aonde é que ele está, mulher? Ele está lá no monte. Ah, mas você era aquela prostituta, você era aquela condenada. Não, agora eu sou uma missionária do reino. Agora eu sou alguém escolhida por Deus a dedo para falar para vocês que ele está lá, aleluia. Vamos ver, queridos, e a palavra de Deus diz que a mulher começou a discernir os tempos, e o Espírito Santo de Deus, aleluia, a tomou de uma forma tremenda, que ela se tornou uma missionária, levou a cidade inteira para conhecer a Jesus, para ver a Jesus. Mas ainda havia alguém que ainda não estava discernindo em espírito. Jesus precisava ter uma conversa com aquela mulher particular. Por quê? Porque os seus discípulos ainda não estavam discernindo em espírito. E Jesus falou: eu estou com fome. O que nós faz? Vai à cidade comprar água. Já viu aquela cena quando você tem alguém, de repente você precisa fazer que aquela pessoa saia
para que ela vá para outro lugar buscar alguma coisa. Vai lá buscar um copo d'água para mim, para você aproveitar para falar um assunto que você precisa tratar. Já aconteceu isso com você? Você tem um assunto importante para conversar, né? Aí de repente tem alguém que está ali escutando e não está preparado para aquilo. Aí você fala, poxa vida, vai lá buscar alguma coisa para mim lá. Aquela pessoa vai buscar e aí foi o que Jesus fez. E quando os discípulos voltaram, achou estranho, né? Olha só, aqueles que não estavam discernindo em espírito, quando os discípulos voltaram, acharam estranho Jesus conversando com uma mulher. Glória a Deus. Mas a obra já tinha sido feita, aleluia. Aquela mulher já tinha recebido do Senhor uma porção, aleluia. E aí ela começou a discernir os tempos, as estações, aleluia. Se tornou uma grande missionária do reino. Glória a Deus. Discernir espírito. Jesus atravessa o mar e vai em direção a uma cidade chamada Gadara. Aleluia, glória a Deus. Alguém que não discernia, alguém que não andava em espírito, alguém que não tinha uma visão, aleluia, espiritual de alguém condenado, alguém escravizado. O que fizeram foi jogar aquele homem para lá, vai viver nos sepulcros. Você é um perturbado, vai para lá. Você é um condenado, vai para lá. Você não pode ficar no meio da sociedade. Sabe o que é, queridos? Aquele que não tem a visão de Deus, aquele que não manda com Deus, que não tem Deus no seu coração, meu Deus do céu, isso é forte, irmãos. Aquele que não tem a graça do Senhor, ele nunca vai olhar para o próximo e ter um olhar de amor. Mas ele sempre vai ter ele vai discernir o momento. Ele vai discernir a situação que ele está vivendo, que lhe apraz, que lhe comove, que deixa bem confortável. Mas aquele que tem a visão de Deus e discerne os tempos, aleluia, e anda em espírito, ele vai olhar, aleluia, para aquele que está sofrendo escravizado. Ele vai ver que é uma alma, aleluia. Ele vai olhar para aquela criança, ele vai olhar para aquele homem, para aquele mendigo na rua, para aquele drogado que está ali, e vai ver que o Senhor Jesus Cristo tem um plano de salvação na vida dele, da mesma forma que nos alcançou. O amor de Cristo, aleluia, ele ultrapassa qualquer coisa. O amor de Cristo, ele é muito maior do que o amor de mãe, amém? A palavra de Deus diz, pode uma mãe esquecer dos seus filhos? Pode alguém, aleluia, acabar de ter um parto de uma criança, de repente chegar ali, ou na sua casa, em algum lugar, e jogar na lata do lixo, ou dispensar em algum outro canto, ou até mesmo enfrentar uma fila, aleluia, em uma clínica de aborto clandestino, para acabar com uma geração, acabar com o propósito de Deus, com algo que o Senhor poderia usar para enviar as nações, para enviar os ribeirinhos, para enviar, aleluia, em todos os lugares. Mas levanta-se alguém, aleluia, com um olhar demoníaco, com uma atuação carnal, sem discernir o Espírito, aleluia, para acabar com o propósito de Deus, aleluia. E nós entendemos que há gerações, e lidamos com gerações, e quando nós discernimos o Espírito, discernimos aquilo que o Senhor, e andamos em Espírito, nós olhamos para essas crianças, olhamos para aquilo que o Senhor tem determinado, queridos. Nós não vemos uma história passageira, amém? Mas vemos gerações. Os meus filhos é uma geração, os seus filhos é uma geração. Os seus filhos serão aqueles que vão conduzir. Aleluia. Mas o Senhor está indo em direção a Gadara, porque o Senhor discernia o Espírito. Jesus andava em Espírito. Sabe, queridos, vai ter lugares que o Senhor vai te levar, aleluia, que o Senhor quer conduzir você, que você não vai querer estar. Mas precisamos, igreja do Senhor, estar sensível a ouvir a voz do Senhor e ser conduzida por Deus. Nós não podemos ser resistentes aonde o Senhor quer nos levar, o que o Senhor quer fazer conosco. Não podemos trazer resistência a isso enquanto nós somos resistentes. O Senhor está mandando, não, Deus, não é eu. O Senhor está falando, vai e fala, não, Senhor, não, eu não vou, não é comigo.
Não podemos ser resistentes. Jesus, aleluia, enfrentou antes de chegar a Gadara, aleluia, uma grande tempestade. O principado que atuava lá na Gadara, que estava naquele homem possesso, tentou impedir que Jesus, que anda no Espírito, chegasse até lá. A palavra de Deus diz que levantou uma tempestade no meio do caminho, mas Jesus falou: não, preciso ir. Chegando lá, ele falou: Senhor, Jesus Cristo Nazareno, Tu és o Filho do Deus vivo, aleluia. Por que vieste nos perturbar aqui? Mas Jesus, antes mesmo de chegar, já havia discernido qual o Espírito que estava lá. Só que o Senhor não olhou somente para o Espírito que estava lá, mas o Senhor, aleluia, como um Pai de amor, olhou que aquele homem que foi rejeitado pela família, aquele homem que foi rejeitado pela sociedade, que expulsou ele da cidade, para morar nos sepulcros, para morar no meio do mato, para morar no escanteio, lá no lixão, aleluia, ele é amado pelo Senhor da mesma forma. Então, queridos, o Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus olhou para aquele homem e não viu ali aqueles demônios que estavam atuando somente na vida dele, mas olhou e viu que se aqueles demônios saíssem da vida dele, teria um grande missionário para a obra do Senhor, para o reino de Deus. E Jesus, aleluia, como anda pelo Espírito e discernia, aleluia, os tempos falou: não, ali tem alguém importante, ali tem alguém que eu amo da mesma forma que eu amo os bonzinhos, aleluia. Ele é um perdido, um rejeitado, mas eu vou lá, aleluia. E quando Jesus chegou, queridos, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor expulsou aqueles demônios que estavam naquele homem, aleluia, e ele foi liberto para a glória do Senhor. Ele foi liberto e transformado. E aí Jesus falou: pô, eu fiz a obra, agora eu vou me embora, aleluia. Vamos embora, discípulo, entra no barco, aleluia. E entra todo no barco, e aquele homem fala: Senhor, eu quero ir contigo, aleluia. Jesus fala: filho, aleluia, eu te dou uma missão, e essa missão é que você volte para a cidade e fala a quão grandes coisas o Senhor fez na tua vida, aleluia. Queridos, outrora eu e você era um rejeitado, outrora era nós, aleluia, um excluído pela sociedade. Ninguém olhava para nós, ninguém dava nada para nós, mas o Senhor nos escolheu lá do monturo, aonde as pessoas nos rejeitavam, e falou: filho, eu te coloco, aleluia, aonde eu quero, aleluia, e tudo para a glória do Senhor Jesus. Oh meu Deus, glória a Deus, é tudo para a glória do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Oh meu Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Ah, meu Deus do céu, sabe o que é ser usado por Deus, aleluia, ser conduzidos pelo Espírito Santo, por aquilo que o Senhor, aleluia, quer fazer. E o Senhor quer fazer muita coisa, então nós precisamos nos permitir isso. Glória a Deus, amém. O Senhor tem aberto porta de nações para essa igreja, amém, queridos. O Senhor tem aberto porta de nações, aleluia. É necessário que nós entendamos isso, é necessário que eu entenda isso, que você entenda isso. Glória a Deus. E nós somos guiados pelo Senhor, mas nada disso aconteceria, o Senhor não abriria a porta de nações para nós, se nós não estivéssemos fazendo a missão aonde nós estamos, queridos. Se nós não testemunhássemos do Senhor aonde nós moramos, se nós não mudasse, aleluia, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de agir aonde nós estamos, o Senhor não me levaria para a Jordânia, queridos, o Senhor não me levaria para um outro país, se o chamado missionário não estivesse no meu coração aonde eu estou. O Senhor não nos daria essa onde está indo servir em outro lugar, se nós não estivéssemos servindo onde nós estamos. O maior campo missionário de um homem, aleluia, é onde ele vive, amém. Então nós não podemos querer fazer missão para fora do país sem fazer a missão onde nós moramos, aleluia.
e a nuvem do Senhor começou a caminhar sobre essa igreja. É necessário que nós nos movamos a isso. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Coloque